Itamar Santos. Vamos, Itamar, fique à vontade. Boa tarde a você, ouvinte, que sempre está ligadinho no programa Resgate de Vidas. É conduzido aqui pelo nosso querido pastor Magno Monteiro. Existe uma verdade que todos nós conhecemos, muitas pessoas conhecem, que está registrada no livro Evangelho de João, Evangelho de Jesus, aonde escreve João, no capítulo de número 15 e verso 16. Essa verdade diz assim: não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário, foi eu que escolhi-os para que vão e dê fruto, e que esse fruto não se perca. Essa passagem de João, capítulo 15, é muito conhecida por muitas pessoas. Aqui Jesus, no verso 16, ele diz para os seus discípulos, a qual estavam todos entusiasmados, que descobrem então que Jesus é a verdade que liberta. E logo nos primeiros versos do capítulo 15, Jesus próprio vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Então, nitidamente que Jesus é a própria verdade. Mas para que entendamos esse verso, a parte A desse verso número 16, de que não foram os discípulos quem escolheu Jesus, porém, fora Jesus quem os escolheu. Para entendermos isso, eu quero voltar nos dias de Jesus, para que essa palavra possa ter uma grande ênfase no seu coração nesta tarde. Existiam nos dias de Jesus vários rabins, a qual ensinavam na sinagoga as crianças, os menores, para que um dia essas crianças, esses menores, pudessem vir a ser um rabi no futuro. Essa primeira escola que levava as crianças, essa primeira sinagoga, a qual esse rabi conseguia atrair esses adolescentes, esses jovens, era chamada no hebraico de Bet Sefer. Bet Sefer significa casa de leitura, onde os alunos de 6 a 10 anos, eles eram desafiados a compreender todo o Pentateuco, conhecido em Israel como Torá, e talvez você também conheça. Então, eles eram desafiados até mesmo a ler todo o Pentateuco de cor, para que pudesse no futuro vir a ser um rabi honrado dentro de Israel. E também era orgulho para os pais desses pequenos que um dia o seu filho viesse a ser um rabi de grande ênfase dentro de Israel, que ele viesse a ser um rabi de grande nome dentro de Israel. Então, passado esse estágio, que ia dos 6 aos 10 anos, só os melhores que eram interrogados pelo rabi, aqueles que não tinham mau comportamento, só aqueles que tinham bom comportamento, que tinham aprendido de fato o Pentateuco, apenas esses passavam para o segundo estágio, que no hebraico significa Bet Midrash. Esse segundo estágio significa casa de estudo, onde eles eram desafiados a aprender de cor todo o Antigo Testamento, ou seja, todo o Velho Testamento. Então, essa escola ia dos 11 anos desses pequenos até os 14 anos de idade. Então, eles eram desafiados a estudarem todo o Antigo Testamento. Nesse estágio, os discípulos desse rabi, eles eram desafiados a entender de fato o propósito de Deus na vida da nação de Israel. No entanto, quando eles faziam pergunta para os seus mestres, o mestre lhe respondia fazendo uma outra pergunta, que isso
lhe daria a resposta da dúvida a qual o pequeno ou o aluno ali conseguiria a entender o Antigo Testamento. E nessa fase a gente observa que Jesus, aos 12 anos, Lucas registra que ele estava no meio dos doutores em Jerusalém, interrogando-os. Ou seja, tudo indica que Jesus passou por esses estágios quando ainda criança. O terceiro estágio era mais complicado e mais desafiador para os pequenos que ali já iam na faixa etária de jovens, que esse último estágio é chamado de Bet Talmud, ou seja, casa do discípulo. Então, o que significa? Dos 15 anos aos 30, eles ficavam estudando ali toda a Bíblia, toda a palavra de Deus com os rabis. Nessa última estágio, já era um pouco diferente. O discípulo que passava do segundo para o terceiro estágio, ele que procurava o rabi na sinagoga para aprender com esse rabi. Então eles poderiam procurar ou querer estudar com qualquer rabi que eles quisessem na época. Eles iam atrás dos rabinos e geralmente eles procuravam os mais rudes, aqueles mais brabos, aqueles assim em sabedoria, em conhecimento, aqueles que exigiam muito. Eles iam atrás desses rabi, porque eles pensavam assim: eu quero ser igualzinho ao rabi, para que um dia eu possa ser discípulo, ou rabi, para que um dia eu possa ser rabi. Então, a gente observa que essas faixas etárias era comum dentro de Israel nos dias de Jesus. Observando esse terceiro estágio, eu aprendo com grande importância de que os discípulos que iam e procuravam o rabi a qual ele desejava segui-lo. E eles eram tão entusiasmados que eles queriam ser igualzinho ao rabi. Eles queriam fazer tudo o que o rabi fazia. Eles queriam falar igual ao rabi. Eles queriam fazer tudo o que o rabi fazia. Então, eu olhando para Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério em Jerusalém, ele começa a chamar pessoas para o segui-lo. Ele começa a chamar pessoas para serem discípulos dele. Então observa que inverteu a situação. Não foi mais o discípulo que iria atrás do rabi, mas Jesus foi diferente. Ele próprio ia atrás dos rabi. Então, os discípulos da época que não conseguia atingir esses estágios, ou seja, atingir essa expectativa desse rabi, eles voltavam para trás. Eles voltavam para exercer a profissão dos pais. E agora eu entendo que Jesus chama Pedro, Jesus agora chama Tiago, Jesus agora chama João. Esses homens pescadores, a qual exercia a função dos seus pais. Provavelmente, João foi rejeitado pelo rabi na época quando era menino. Provavelmente Pedro, o rabi chegou: Pedro, você é um ótimo aluno, você é muito bom, mas não dá para seguir. Então ele volta a exercer a profissão do seu pai. E agora Jesus, quando aparece em Jerusalém, ele diz para esses homens, a qual fora rejeitado anos atrás, e diz: segue-me, segue-me. Filipe encontra Natanael e diz: olha, achamos a quem os profetas proferiram na lei, Jesus. Então Jesus chega para Filipe e Natanael e diz: segue-me, segue-me. Levi, conhecido como Mateus, a qual tem um livro escrito sobre Jesus na Bíblia, Jesus chama Levi: vem, segue-me, para com esse serviço seu, segue-me. Eu quero dizer aqui no verso ao qual eu acabei de ler, no capítulo 15 de João, verso 16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem escolhi para que vão e deem
fruto. Então Jesus está dizendo: não se glorie, porque não foi você quem me escolheu, mas foi eu quem escolhi a você. Então eu quero dizer para você, ouvinte, que não foi você quem escolheu Jesus, mas pelo contrário, Ele te escolheu para que você vá e dê fruto. E eu deixo essa palavra para o seu coração e que você possa refletir nesses poucos minutos que tivemos aqui. Estou muito feliz de poder estar junto com você. Pastor Magno Monteiro, essa é a minha participação. Estou muito feliz por estar compartilhando com o pastor. Mas aqui você não vai ficar. Maravilha.